Queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Rádio Calçada. Você está assistindo o nosso sexto episódio. Hoje estamos aqui com a participação de Lindson. E aí, Travolo, tudo bom? Como é que tá, pessoal? E estamos com a participação também do outro co-host, Ribas, correspondente diretamente de Brasília. Oi, meus amigos, como é que estão as coisas? Hoje, novamente, o nosso co-host André não pôde participar, pois está no programa do Silas Freire, ao vivo, também como correspondente. Vamos ter que brigar com o Silas pra conseguir esse menino. Tá, ele tá muito disputado, eu não sei o que é isso não. Tá estourado o menino. Tá. Mas hoje você vai acompanhar conosco as pautas importantes da semana, aqui locais do nosso estado do Piauí e nacionais do nosso Brasil, e talvez até mundiais, né? Quem sabe. Quem sabe? Mas vamos começar, meus amigos, com uma das notícias que eu diria que está mais quentes e que está mais revoltando o piauiense. O que aconteceu que a empresa do hidrogênio verde decidiu desistir depois de milhões e milhões sendo pagos do governo do estado, depois de tantas viagens internacionais do governador conversando sobre o hidrogênio verde, e a empresa desiste. Bom, quem assistiu o episódio passado sabe como é que era o escritório, né? Mas e como é que fica pro piauiense, como é que fica pro nosso bolso? O governador indo pra Arábia Saudita, indo pra Luxemburgo discutir hidrogênio verde, e agora descobrimos que era só o sabor hidrogênio verde. Não tinha hidrogênio verde nenhum. Mas é aquilo que a gente sempre falou quando veio essa conversa do hidrogênio verde, que não tinha viabilidade, tanto na estrutura local, tanto para você fazer o translado desse hidrogênio verde para a Europa, que seria para onde ele iria. Não tinha essa estrutura. A gente sempre avisou que isso era só mídia, mas o governo não. As nossas viagens pela Europa, para Bruxelas, para os países que ele foi, era para articular o hidrogênio verde, e agora vem a verdade. Eu acho que o Rafael se desapontou um pouco, porque eu acho que ele queria que essa verdade viesse só no próximo ano, depois das eleições, e para infelicidade dele, veio antes do período eleitoral, no ano do período eleitoral. E isso com certeza vai ter algum impacto, com certeza, na eleição dele. Com certeza. Aliás, vocês têm que notar um fato interessante. Vocês têm visto que nenhum programa de televisão da grande mídia tem falado desse assunto. O hidrogênio verde tinha sido um carro-chefe do governo Rafael, uma das promessas que ele tem prometido desde as eleições de 2022. Só que, veja só, a licença ambiental, já havia tido o pedido de caçar essa licença ambiental, era tudo muito obscuro ali. A licença ambiental tinha sido dada pela Secretaria de Meio Ambiente, ou seja, uma parte que tinha interesse, claro, caso do governo do Estado. O Ministério Público Federal pediu esse cancelamento dessa licença, então a empresa, a Solatio, decidiu que não mais tem interesse em fazer hidrogênio, em criar hidrogênio verde do Piauí. Só que tem um problema. O hidrogênio verde ele tem um custo altíssimo de água, um custo altíssimo de produção. Será que era mesmo viável, de fato, esse hidrogênio verde ou só era uma promessa para inglês ver? Olha, Ribas, é impressionante como o governo do estado do Piauí faz as coisas em cima da bucha. Meu Deus do céu, como é que pode querer vir na mídia falar sobre um projeto do hidrogênio verde e não ter qualquer forma de respeito à burocracia? Tudo bem, nós concordamos que o Brasil é um país muito burocrático, mas nós estamos falando de um governo do estado do Piauí. O cara trazer uma empresa de fora, de investidores de fora, e passar uma vergonha como essa, quer dizer, o que é que o pessoal lá da Europa vai pensar do Piauí? Vai pensar assim, meu Deus, é um governo que fez tudo em cima da bucha, não tem respeito nenhum com a natureza, com qualquer forma da burocracia do seu próprio país. Quer dizer, é um nível que o governo pensou que estava acima da federação. Meus amigos, isso não existe. E outra coisa, como o próprio Ribas comentou, a questão da água, o projeto desse hidrogênio verde ia consumir muita mais água do que é consumida a cidade de Parnaíba. Quer dizer, a cidade não está sendo distribuída água de forma perfeita, da forma que era para ser. Quer dizer, que nem Teresina é, imagine em Parnaíba. E eles queriam botar toda essa água, acabar lá com o delta do Parnaíba, tudo pro hidrogênio verde. Isso não existe. Ele ia cometer mais ou menos uma meia dúzia de crimes ambientais. Fora que também sempre tem um debate, quando se fala de hidrogênio verde, da viabilidade financeira. Porque o investimento é alto, o dano ambiental para essa energia limpa, que não é limpa, ele é gigantesco e não se sabe se o retorno financeiro de fato ele acaba vindo.
porque o custo do hidrogênio verde é muito caro. E aí teria a questão do também nosso porto, que não tem capacidade para enviar esse hidrogênio para a Europa, porque nosso porto não recebe grandes embarcações, não adianta. Ali é um porto pesqueiro, a gente já foi lá, Nem mostrou... jet ski recebe ali. Não, nem pode. Até os pescadores estão proibindo de entrar lá. Então vem esse debate gigantesco. E de fato a questão da água lá de Parnaíba era um problema gigantesco. Por quê? A cidade de Parnaíba já sofre muito com a falta de água, sendo que tem um rio gigantesco do lado. A questão também ambiental, que aquilo ali mataria milhares de vida marinha, então é um crime ambiental que seria gravíssimo. Fora também que destruiu o Delta Parnaíba, que é um local ali de turismo para a região, e também uma questão de proteção ambiental, porque é o único delta das Américas. Então, você acabar destruindo aquilo ali por uma ficção científica é ridículo. E impressionante que nós temos um delta no Egito e um delta no Piauí. E o delta do Piauí é maior do que o do Egito. E o povo do mundo todo vai lá visitar o delta do Egito, mas não conhece o do Piauí porque não é divulgado, não é investido. E ainda mais, ainda tem um governador que quer estragar com delta como ele ia estragar com hidrogênio verde. O turismo do Piauí se resume a duas coisas: hospital, aqui em Teresina, e shows no interior. Não tem turismo nenhum. O dinheiro que se gasta aí que se gastou com o show do chão de avião para inaugurar aquele porto fictício, poderia muito bem Inaugurar não, comemorar o papel alfandegário. a primeira etapa. É a Né? primeira etapa. Então, assim, o dinheiro que ele poderia ter gastado fazendo uma publicidade pro turismo do Piauí, um dinheiro que poderia ser muito bem aplicado, não, foi gastado ali milhões num show pra coisa com nada. O hidrogênio verde tem dois problemas. O primeiro é o grande consumo de água que ele tiraria do rio Parnaíba. E essa vazão de água que seria tirada do Parnaíba poderia afetar toda a questão de água, ou mesmo de água mesmo, no sentido mais amplo da palavra, da água que corre no rio Parnaíba, que afetaria o delta, a sua estrutura ali geográfica, mas também tem outro problema. A água que é retornada, ela é retornada com... Porque ela é usada para o quê? Ela é usada para diminuir o superaquecimento do hidrogênio verde. Tudo bem. Essa água que retornaria, ela retornaria com índices de mineral, de sal tão grande que colocaria em perigo toda a fauna ali do Rio Parnaíba. Então, o cara já não pode pescar no porto e quem pescaria ao redor ali da usina de hidrogênio verde seria totalmente afetado. Que todos os peixes vão morrer. Afetaria não só pessoas, como o meio ambiente de uma maneira geral. E poderia mudar toda a estrutura geográfica do único delta das Américas, que é o delta do Parnaíba. E aí eu pergunto de novo, e as viagens Internacionais e essas viagens tirando foto na China, tirando foto em Luxemburgo, dizendo que tá em Berlim, dizendo que tá na Estônia para discutir o hidrogênio verde. E aí, fica por isso mesmo? Aí o dinheiro do piauiense, o contribuinte, sumiu. É isso que eu ia perguntar. Seria interessante a gente poder fazer uma análise de quanto que foi gasto nessa palhaçada, porque vamos botar o nome aos bois, né? Isso é uma palhaçada que o Rafael fez. Quase tudo que ele faz é uma palhaçada, tudo pra teatro, mas essa é maior ainda, porque mexe com dinheiro público. Quanto será que foi gasto nessas viagens patéticas com aquele monte de gente ali pra poder ir atrás desse... Uma turma. Não, vai até a esposa, foi a esposa dele, não sei pra quê. Foi o sogro dele também, eu não sei pra quê. Aí fica tirando fotinha lá em Berlim, em Luxemburgo, fica tirando fotinha lá em Paris. Eu queria saber pra quê. Pra quê? Quanto que foi gasto? Quantas viagens foi mesmo? 25 viagens internacionais. 25 viagens. Na comitiva foi 50 pessoas. Pra que 50 pessoas? Meu Deus Ele levou o do quê? céu. A mãe, a esposa, o sogro, o padre dele, levou o professor dele de ginástica, levou o personal trainer, pelo amor de Deus. Papagaio. Ele levou a família toda pra uma viagem internacional, umas férias assim, meio de período, e às custas do contribuinte piauiense. E muito empresário ligado ao governo, né? Tinha um risco de você chegar. Você é empresário de quê? Não, tem uma loja de roupa no mercado do Mafuá. E, Ribas, o Filipinho nas viagens internacionais, o que é que o Filipinho tem a ver com essas viagens? Boa pergunta. Só talvez o rapaz que mais ganhe em licitações, em contratos do governo do estado para fazer obra. Só Pois isso. é, meus amigos. E nós estamos falando aqui de hidrogênio verde, essa promessa Promessa do governo Rafael Fonteles, que dizia que ia ser o exemplo nas Américas, enquanto ele diz que ele quer incentivar essa energia sustentável, o que ele faz é o contrário. Na verdade, ele quer taxar o sol. É isso que ele está fazendo. Meus amigos, uma luta pertinente, árdua, das pessoas, inclusive donas de placas solares, contra o governo do estado, pois ele estava cobrando o ICMS dessas pessoas, sendo que não havia transações comerciais nenhuma na utilização da energia solar deles.
A pessoa tinha ali uma placa na sua casa para uso próprio, não estava vendendo, comercializando nada, e ainda assim pagava ICMS. Nenhum lugar do Brasil faz isso, só fazia o Piauí. Entraram então com uma ação de constitucionalidade. Progressistas. O Tribunal de Justiça deu a liminar. O Ministério Público deu parecer favorável a essa liminar para parar o ICMS. E o que aconteceu? Levaram então para o Supremo Tribunal Federal. Curiosamente, esse governador que estava com o ministro no Ano Novo, o Flávio Dino. E agora, o Alexandre de Moraes derruba essa liminar. E como é que fica o futuro de quem tem placa solar no Piauí? Você já percebeu que todo mundo que seja de exatas no PT, ele tem algum tipo de delírio impostorial, vou até criar essa palavra, quando se trata de meio ambiente? A Dilma queria taxar o vento, né? Ela queria estocar o vento. Agora é o outro, o gênio da matemática, que só sabe, que da matemática não, da subtração. Ele agora quer taxar o sol. Porque assim, vamos ser mais técnicos aqui. Quando você captura a energia solar pelos painéis, geralmente as pessoas não têm um centro de recolhimento ali, baterias muito potentes para ficar acumulando. Então elas mandam para a rede, para a Equatorial, e a Equatorial devolve para elas e faz, obviamente, ali o abatimento do que foi vendido pela pessoa para a Equatorial. Basicamente é isso. E o que ele está querendo fazer é taxar tacar o ICMS em cima dessa distribuição. Ou seja, é basicamente a mesma coisa da pessoa estar consumindo energia elétrica comum. Então, assim, é um negócio absurdo. Porque a produção é feita não por uma grande empresa, mas por uma pessoa. E muitas vezes são pessoas humildes, simples. Inclusive, eu sou super a favor que aqui no Piauí a gente tivesse um projeto público para que tivesse esse incentivo. Aqui que não falta no Piauí, em qualquer lugar do Piauí é sol. Sol mesmo, que dá para vender. Literalmente. Então a gente poderia fazer um trabalho, um grande programa público aqui para que essas residências mais humildes tivessem, de fato, painéis solares ali nas suas residências. E seria uma energia limpa, né? Que não agride o meio ambiente. Essa sim é limpa, diferente do hidrogênio verde. Enfim, é um negócio assim patético do governo. Mais uma polêmica patética do governo, querendo prejudicar milhões de pessoas que tem hoje, que pagaram um absurdo, porque é financiado. A maioria dessas placas solares são financiadas. E aí o cara agora vai ter que se deparar com esse imposto e também vai prejudicar as empresas. Nós temos dezenas de empresas que fazem esse trabalho de energia solar aqui. Inclusive indústrias fotovoltaicas aqui. Inclusive eu fui num aqui ali na Chapadinha Sul. Tava inaugurando ali, tinha uns 300 painéis solares, uma indústria mesmo, já nesse sentido. Então assim, é um negócio ridículo que o governo está fazendo. Um governo que se diz tão progressista, tão defensor do meio ambiente, fazendo esse tipo de agressão ao meio ambiente. Veja só, o fato interessante é que se a gente tivéssemos falado, o governo está cobrando pela taxa de manutenção de rede pelo qual essa energia é colocada. Tudo bem, isso não é o mérito. Isso até seria válido. Tem que manter os postes, toda a estrutura energética. Esse é o problema, Ribas. O governo, Rafael, está fazendo quando você produz energia, você coloca ela na rede, ela devolve para você. O excedente, ele é dado à distribuidora e é devolvido como forma de abatimento nessa conta, por conta dessas taxas de fio, de manutenção de energia, etc. Só que o governo entende que esse abatimento é uma venda. E por isso se aplica o ICMS. Só que não é venda. Na verdade, ele está dando excedente para a distribuidora de energia e ela está devolvendo em forma de compensação. Exatamente. Ou seja, o governo está cobrando a energia que o cara deu para a distribuidora. E outra coisa... E o pior, rapidão, então, essa taxa de manutenção, ela não fica por meio do governo. Ela é feita pela Equatorial, que tem que repor os postes caídos, os fios quebrados, tem que podar as árvores que estão perto de fiações. Entendeu? Então nem nesse argumento aí caberia para poder taxar. E outra coisa... E é empréstimo gratuito, veja só, a empresa, quem produz energia solar não está vendendo. O conceito de ICMS, que é o Imposto sobre o Consumo e Bens o conceito de ICMS é você cobrar sobre a venda de um certo bem, um certo produto, certo? Só que a pessoa não está vendendo, ela dá de forma gratuita esse excedente e parte desse excedente é abatido na conta geral final, ou seja, ela é uma compensação. O governo está taxando a compensação, ou seja, não compensa mais você ter energia solar no Piauí. E outra coisa, a própria secretaria mentiu, não foi, Ribas? Foi. A Secretaria de Fazenda, a Cefaz, ela mentiu. Ela disse que não existia essa taxação sobre o consumidor gerador, que na verdade era só sobre a questão da distribuição, da venda, só que não existe venda. Essa energia ela é dada de forma gratuita e recebida em forma de compensação. A Secretaria de Fazenda ela mentiu em uma nota. Na verdade, ela mentiu sobre uma decisão do ministro Moraes.
E o fato interessante é que todas as mídias do Piauí estão colocando a taxação na conta do ministro Moraes, porque sabem que o ministro gera uma certa ojeriza no meio da sociedade. Muita gente não gosta do ministro, mas o ministro ele apenas acolheu um pedido do governo Rafael, feito pela Procuradoria-Geral do Estado. O fato é, as pessoas têm que saber, a taxação sobre energia solar no Piauí, sobre o consumidor gerador, se vem por conta de um pedido do governador Rafael. E o Lisson falou uma coisa interessante. O governo argumenta que se não houver essa taxação, vai perder 157 milhões de reais. Só que a gente tem que fazer assim. E quanto o governo não ganharia com os impostos pela produção de energia, pela instalação da energia solar? O governo, ao passo que ele está tirando do consumidor gerador, ele se esquece que ele vai estar destruindo toda uma cadeia de mercado que é a de produção de energia solar. Não só de Então, produção, mas de manutenção empresas, também. quem tem manutenção, tudo isso o governo vai acabar. E ao invés de perder 157 milhões, quantos bilhões o governo Rafael não perderá nessa brincadeira? Meus amigos, é o mesmo modus operandi que a gente vem vendo desde a época da água tubular, desde a época dos poços. Também a mesma história que falavam que não iam taxar, que não ia taxar. E aí, de repente, aparece o hidrômetro. Ah, instalem um hidrômetro. Mas vocês vão botar o hidrômetro, mas nós não vamos taxar. E de repente, em maio de 25, se eu não me engano, começa a taxação da água tubular. Então é sempre assim, aí soltam notas dizendo isso é fake news, isso é fake news. Esse hidrômetro que você tá botando, ninguém vai taxar. Aí chega maio, começa a taxação. Mesma história agora com o ICMS. Não vai ter taxação, ninguém vai taxar. E esse pedido que fizeram ao Alexandre de Moraes, que ele derrubou a liminar, foi pra quê então, se eles não vão taxar? Foi pra quê? Foi só pra se achar bonita essa decisão deles. Não, e eu queria corrigir aqui o Ribas. Ribas, eu sinceramente pouco me importa se o governo vai perder a arrecadação de 150 milhões, 1 bilhão, eu tô cagando pra isso. O que me importa é as pessoas que vão perder emprego, entendeu? Porque tem muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que trabalham nessas empresas de energia solar. E não é só instalação, é manutenção também. É limpeza de painéis solares. Então, quantas pessoas não vão perder? Essas pessoas que a gente tem que se preocupar. Se o governo perder 1 milhão, 100 milhões, eu tô cagando. O governo não serve pra nada mesmo, então que se lasque o governo. O que a gente tem que se preocupar é com o povo, que vai perder emprego. Mas esse é o ponto. São 157 milhões que o governo argumenta que vai perder. Mas quanto não será de fato perdido? Justamente. Existe uma coisa na economia chamada curva de Laffer, é que quanto mais imposto o governo cria, mais decréscimo de tributação ele vai ter. O que vai acontecer? As pessoas vão deixar de consumir esse bem. Então, o governo Rafael ele acha que vai ganhar muitas coisas com esses 157 milhões, mas na verdade o que o governo Rafael vai fazer é diminuir a arrecadação do Estado. Então, a longo prazo, ou melhor, a médio prazo, o que vai acontecer vão ter que se criar mais taxas. Outra coisa, isso aqui que a gente está falando foi uma invenção da noite pro dia da Equatorial. E que, por exemplo, outros estados que usam a Equatorial também, por exemplo, o estado de Goiás, que é governado pelo Caiado, a Equatorial foi lá, botou também esse ICMS, e quando chegou na conta do pessoal dono de placa solar, falaram pro governador, olha, governador, tá chegando isso aqui. Ele mesmo foi lá e retirou, solicitou a retirada para poder, mostrando que isso não é legal, é inconstitucional, etc. E que eles têm que incentivar a energia solar e não taxar. Por que não foi feito aqui no governo do estado do Piauí? Por que ele não teve essa sensibilidade também? Sim. Mas o que o Riba falou é a pura verdade. Hoje o governo tá falando que vai perder 157 milhões de arrecadação, mas na hora que as empresas começarem a ser cobradas, que as pessoas pararem de comprar e pararem de consumir, porque não vai compensar, venderem seus painéis solares e tudo, ele vai zerar essa arrecadação, porque não vai ter mais mercado. Então ele vai zerar essa arrecadação. E de fato vai ficar negativo. É a curva de Laffer na prática mesmo. Mas, no fundo, toda essa sanha que o governo Rafael está tendo nesse último ano de imposto é porque o governo Rafael está quebrado. Isso é um fato econômico que eu tenho batido desde o ano passado. Desde o começo do ano passado, eu tenho feito análise das contas públicas. O governo está quebrado, está afundado em juros de dívida. Na verdade, o governo mal está pagando os juros dos empréstimos. Não tá, veja só, a gente não está pagando os empréstimos, a gente está pagando os juros dos empréstimos ainda. O juros, só rolagem. E o Ribas, o Silas Freire estava até falando bastante disso. Como é que o Piauí, em um ano, pegou 16 bilhões em empréstimo? É quase 100% da arrecadação do Estado no ano. É um negócio absurdo, cara.
16 bilhões. Aí ele tem que tirar esse dinheiro pra pagar porque pagar o juros disso aí vai ser alto. Ele tem que tirar esse dinheiro de algum lugar. E ele tá arranjando cada vez mais forma de tirar o dinheiro do cidadão piauiense. Por exemplo, de Uruçuí. Uruçuí é uma das regiões do Matopiba, aqui do Piauí, que mais se desenvolve. E o que é que ele faz em vez de incentivar? Coloca 3 pedágios pro pessoal de Uruçuí pagar. Que é isso, pessoal? Meu Deus do céu. Ele quer ganhar dinheiro em cima. Opa, é gravíssima essa questão do governo, dessa senha arrecadatória, por essa questão que eu estou falando. Primeiro, que o governo está afundado em dívida, então ele vai ter que aumentar, ele tem que fazer duas coisas. Ou ele aumenta empréstimo, aumenta os impostos para cobrir esses empréstimos, o que ele tem feito, ou ele faria o ajuste da máquina pública, só que não. O governo do Piauí, por exemplo, tem 4 secretarias para fazer a mesma coisa. Secretaria de Agricultura, Secretaria de Agricultura Familiar, Secretaria Agropecuária. Fazem a mesma coisa. Então, ele poderia fazer um arrocho fiscal, não faz. Então, o que o governo faz? Aumenta impostos. O Ulisses falou um fato interessante. O governo, Rafael, pegou quase 18 bilhões no último ano, em empréstimo. 18 bilhões. Fica atrás apenas de São Paulo, que pegou 22 bilhões. 22 bilhões. É uma diferença muito pouca do governo Rafael para o governo de São Paulo, Tarcísio. Só que o governo Só de que São existe Paulo uma tá na diferença. Só que existe uma diferença. O governo de São Paulo, ele se paga por conta do sistema de industrialização que o Estado tem, ou seja, os empréstimos do governo do Tarcísio, eles se pagam a curto e médio prazo. O governo do Piauí ele não tem um nível de produção ou de industrialização que compense esses empréstimos. Ou seja, na verdade, os outros estados é que pagarão esses empréstimos do Piauí por conta do fundo de compensação, do fundo de compensação dos estados. Ribas, o orçamento do governo de São Paulo é 290 bilhões de reais. Ou seja, 22 bilhões não chega nem a 10%. O do Piauí é de 28 bilhões. 23 bilhões, para ser mais exato. exatos. O orçamento do governo, 23 bilhões, ou seja, 16 bilhões é quase 100% do orçamento do governo. Isso de empréstimo. E a dúvida que não quer calar. Um estado tão quebrado, por que nós ainda gastamos tanto com publicidade institucional? Boa pergunta. Também ano eleitoral. O governo precisa mostrar que faz alguma coisa, ou melhor, precisa fingir que faz alguma coisa. Isso é horrível. São gastos exorbitantes com publicidade institucional, dando aos meios de mídia, a maioria financiada pelo governo do Piauí para falar bem, e para, na verdade, pior, para não criticar e não investigar, que é o nível de jornalismo nas terras mafrenses. Então, o problema é esse. Se gasta muito com coisa desnecessária. O Piauí gasta muito com show. O governo do estado gasta muito com show. Todas as secretarias gastam com show. O governo do Piauí gasta muito com evento. A Secretaria de Assistência Social fazendo asfalto. São as coisas assim absurdas. E a gente vê, enquanto isso, a gente vive num estado que a maioria das pessoas, grande parte, na verdade, quase 30% da população, vive em níveis famélicos, abaixo da linha da pobreza. Mas o ministro Wellington disse que não existe, mas existe de fato, basta ele sair à rua. E fazendo gastos com publicidade institucional, propaganda, autoimagem. Enquanto isso, a gente vê essa realidade. Não tem investimento real, as empresas que vêm não duram nada, e os únicos investimentos que tem no Piauí, como por exemplo a energia solar, que é um mercado crescente, o governo taxa. É isso. É um governo que faz de conta. É o que eu te falo, Ribas, é a questão do PT. Eles não sabem trabalhar com contenção de gastos, cortando custos. Não, é sempre na subtração do quê? Do dinheiro do povo. É sempre cobrando imposto, como se isso fosse solução. Eles não conhecem curva de Laffer. Quanto mais eles vão cobrando imposto, mais as pessoas vão para a informalidade, mais as pessoas vão desistindo de empreender, mais eles vão sufocando os empresários, a população. E isso vai destruindo mais ainda a arrecadação do governo. Você pode ver. É matemática simples, meu povo. Você acha que se amanhã o governo lhe cobrar 100% de imposto, você vai pagar? Ah, tudo que você ganhou você tem que dar pra mim. Você vai dar? Você não vai dar. Você vai fazer o quê? Você vai se evadir. Você vai dizer que não ganhou dinheiro, que te roubaram, que não sei o que. Você não vai pagar. É mais ou menos o que acontece. Curva de Laffer é isso. Ninguém é otário há muito tempo. Eu ouvi a campanha da senhora gritando, bota pra moer, Rafael. Eu só não sabia que ele é... Tá colocando pra moer com força, viu? E aí, meus amigos, há uns anos atrás, Tiradentes foi esquartejado e enforcado em praça pública por se revoltar contra um quinto. E sabe qual é o pior desse 1/5? É só paga uma vez. Hoje tu paga 46% todo ano. E hoje você paga 22,5% de ICMS, o segundo maior do Brasil, perdendo apenas pro nosso vizinho Maranhão.
Realmente, pessoal, tá na hora de se levantar. E eu acredito que esse 2026 as pessoas está tão escancarado, as pessoas estão reparando que Rafael Fonteles é 10 vezes pior que o Wellington Dias. Do jeito que está, nosso estado não vai ter condição de... As pessoas vão ter que sair do Piauí, até ninguém mais morar aqui, vai morar só o pessoal do Karnak, porque nenhum cidadão está conseguindo viver com tanto imposto. O salário das pessoas aqui no Piauí não estão chegando ao fim do mês. Isso é uma realidade aqui no Piauí, o salário da pessoa não chega ao fim do mês. O que acontece? Nós temos um governador que só pensa num projeto político dele, de ser reeleito, ficar até 2030, botar um braço direito dele, depois ele voltar e ainda ficar até 2042 como governador. Mais outros 2 mandatos. O Piauí não sustenta isso. É o que eu sempre falo. Você falou aí da questão da população que está indo embora. É só olhar o último censo. Eu falei isso no podcast passado, vou falar de novo hoje. Nós perdemos 300 mil habitantes em 10 anos. Se continuar assim, em 2100, não tem mais ninguém aqui. Não vai tem. ter só o Karnak. As pessoas morando lá. As pessoas simplesmente estão indo embora, em vez de ficar para lutar. A gente tem que lutar pelo Piauí. Porque senão isso aqui vai acabar, cara. E esses caras vão deitar em cima das pessoas mais humildes, mais simples, que não tem escolaridade, não tem entendimento. E vão continuar em cima dela do jeito que vocês sabem muito bem que eles fazem. É o êxodo. O Piauí tem sofrido, principalmente o chamado êxodo rural, que são as pessoas que moram no interior do Piauí, elas estão todas indo embora para outros estados. Geralmente são estados do sul e sudeste, que têm uma melhor qualidade de vida, maior industrialização, mas o êxodo rural também não é só uma novidade, já existe também o êxodo urbano. Grande parte da população do Piauí está indo embora do Piauí, porque os meios de vida são horríveis. Você não tem trabalho, você não tem um sistema educacional que funciona de fato, você não tem um sistema de saúde que funciona. Veja só o exemplo da saúde pública. Uma mulher foi fazer um exame no Piauí Saúde Digital, num exame de imagem, e deu que ela tinha próstata. Era quem? Erika Hilton? Isso aqui foi honesto. Também não esperava por essa, não. Ei, tá bom tu largar o jornalismo pra virar comediante. Rapaz, a gente tá falando tanto de Piauí, vamos falar um pouco das eleições aqui do Piauí? Rapaz, agora, esse 2026, eu acredito que o Joel tá vindo aí. Ele tá em posicionamento forte, tá mostrando a realidade, tá batendo nessas covardias e injustiças que estão acontecendo, representando o piauiense, porque o Rafael Fonteles, ele representa aqueles oligarcas, aqueles poderosos, aquelas pessoas que estão no ciclo dele, aqueles que estudaram com ele no Dom Barreto. O Joel não, ele representa o popular, o cidadão, o transeunte, a pessoa que tá ali batalhando todos os dias. Eu acredito que ele vai ser uma grande surpresa, porque até quem tá dentro do governo Rafael Fonteles está revoltado. Imagine quem tá fora. Rapaz, a questão do Joel, que eu sempre falo, e essa campanha vai mostrar isso muito bem, é que o Joel, ele é o exato oposto do Rafael. O Rafael é aquele cara que nasceu em berço de ouro, né? Apesar do Nazareno não gostar muito de rico, o Nazareno é rico. E deu uma vida luxuosa pro Rafael. O Rafael estudou em Dom Barreto, os melhores colégios. O Rafael é o exato oposto do Joel. O Joel não é um cara que veio lá de baixo, filho de carroceiro, estudou em escola pública, foi crescendo na vida, entendeu? Hoje é um grande político que é, porque foi 4 vezes prefeito de Floriano, ninguém é 4 vezes prefeito à toa. Aqui nós tivemos o Firmino, né? Então, todo mundo sabe da grandeza do Firmino em Teresina, por exemplo. E essa eleição vai ser bonita pra ver isso. Vai ser um cara que representa o piauiense, porque quando eu vejo o Joel na rua com o povo, o Rafael não, ele anda se escondendo, anda com 1000 seguranças, longe de todo mundo, fica aqui 2 minutos e vai embora. O Joel não é assim. Até porque o Rafael tem medo da repercussão pública, ele tem medo de andar as pessoas e as pessoas perguntarem da água, perguntarem qualquer coisa. Ele tem esse receio de andar e as pessoas questionarem ele. Porque ele acha que só o programa do Meio Norte, o Jogo do Poder, vai criar uma perspectiva que as pessoas têm que ter de que ele é o melhor. Mas não é, as pessoas vivem na pele o que está acontecendo. E o Joel anda no meio da população, anda nas pessoas, e as pessoas
falam e clamam para que ele vá lá, dispute, porque ele é o único capaz de realmente derrotar o Rafael e tirar o PT, enterrar de vez o PT aqui no Piauí. Concordo plenamente. A maioria das pessoas que estão assistindo a gente, eu acho que gostam do Joel. Só que 99,9% não conhecem o Joel. As pessoas que gostam do Joel pelo político que vê ele na internet não sabem como ele é pessoalmente. Nós dois conhecemos. Eu já vi o Joel deixar de ir ficar com a família dele para ir no aniversário em um bairro humilde, numa casa de uma pessoa simples que convidou ele. Ele é desses caras. Se você mandar mensagem pra ele, Joel, meu aniversário é dia tal, vem aqui, ele vai. Ele é assim. Ele é um cara que é muito simples. Muito acessível. Ele come desde a comida chique até ali sabe, uma feijoada, uma panelada. Eu tenho medo dele explodir comendo tanta coisa. E na campanha ele engorda, vai engordar na campanha, viu? Ele não recusa comida, não. Perguntei, presidente, eu queria o presidente do Progressista, presidente, o senhor poder me dar entrevista? Ele disse, não posso não dar hoje não, porque eu estou indo no velório da mãe de um suplente no interior de não sei onde. É nesse nível, e ele é conhecido. Eu, como jornalista, eu tento manter a neutralidade e imparcialidade. Eu não sou nem pró nem contra Rafael, eu falo dos fatos. Isso é um ponto. Eu não sou nem pró e nem contra Joel, eu falo dos fatos. Mas a gente tem que fazer uma análise breve aqui da diferença entre Rafael e Joel. O Rafael ele foi alçado ao governo Wellington e nas eleições como uma figura que seria aquele governo técnico, que era um negócio que estava funcionando nas eleições por conta do que foi puxado pelo governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro usou o discurso que era um governo técnico, e foi, ou seja, melhorar a qualidade segundo a técnica, a qualidade, não politicagem. Foi a mesma coisa que se aplicou ao governo Rafael. Dizia-se que o governo Rafael seria extremamente diferente do governo Wellington. Não foi. Segundo, por ser um governo técnico, o Rafael Fonteles, com o tempo, ele se fechou numa caixa hermética da política, que ele parece uma figura intocável, inacessível. Grande parte da população não consegue ter acesso ao governador. A não ser se você for de um nicho muito pequeno ali, de um grupo político ligado a ele, que são os Rafa Boys. Já o Joel, ele é mais acessível ao público, ele está indo em todo o interior do Piauí, isso torna ele mais acessível. Tornando ele mais acessível, torna ele mais carismático, gente como a gente. E isso influencia eleitoralmente. Isso é um fato. A grande questão que vai decidir essa eleição é o conhecimento das pessoas. Não o conhecimento político, informacional, mas o conhecimento da figura pública. Veja só, o Joel perdeu por muito pouco para o Wellington Dias na campanha para Senado de 2022 por conta do desconhecimento da massa. As pessoas pouco conheciam o Joel. Agora imagine que grande parte da população conhece ele. Não, eu lembro da pesquisa, ele com um mês antes da eleição do Senado, ele estava com 4%, eu acho. 30 dias antes da eleição. E aí, em 30 dias, ele saiu de 4% para 48%, eu acho, 46%, que ele tirou. Teve ali seus quase 1 milhão de votos. Ele perdeu por 60 mil votos, ou foi 58, uma coisa assim. Agora, interessantíssimo falarmos sobre os assuntos e as pautas locais, mas eu acho que está na hora de falarmos um pouco das pautas nacionais. Vamos começar com um assunto que revolta qualquer brasileiro. Existe uma disparidade tão grande em você que mora aqui no Piauí, mora no Ceará, mora no Maranhão, ou seja, no Tocantins, ou seja, no Acre, qualquer lugar que você more, com a vida dentro do Congresso Nacional. As pessoas que trabalham lá, as pessoas, os servidores lá, etc., vivem outra realidade. Essa realidade é tão distante que eles estavam fazendo uma votação para aumentar o próprio salário deles acima de teto constitucional, onde servidores iriam ganhar até 77 mil, se eu não me engano, mais do que senadores e deputados. Olhe, e eles tinham até vale panetone. O que é isso, meu amigo? Esse caso do penduricalhos é um negócio patético. Primeiro foi votação, não foi votação nominal, né? Foi simbólica. Segundo que, além disso, eles diminuíram a escala deles para 3x1. Escala 3x1, onde é que isso existe, meu Deus do céu? Escala 3x1. É um absurdo. Fora que eles, ao mesmo tempo também, a questão dos penduricalhos, acaba que furava o teto constitucional. E o que eu achei engraçado foi que o Flávio Dino fez uma coisa certa. Primeiro, é aquele negócio, né? Até relógio quebrado, a hora certa 2 vezes ao dia. E ele cancelou isso aí, disse que é inconstitucional. Só que quando é a justiça fazendo isso, quando aí é o pode, STF, porque o STF fez a mesma coisinha aí ano pode. passado. Mesma coisinha. Servidor ganhando aí 1 milhão por mês. Mesma coisinha, acima do teto constitucional. E eles não disseram nada disso. Agora sim, Flávio Dino, seja um pouco mais honesto com o que você defende e dê a mesma
a mesma ação que você fez pro legislativo, faça também pro judiciário. O pau que bate em Chico, Bate no em Francisco também. O que bate no legislativo tem que bater no judiciário. Porque o legislativo fez foi errado e você corretamente derrubou. Agora também o que o judiciário faz é muito pior. Porque não é 77 mil, é 450 mil, é 500 mil, entendeu? Então derrube também, por favor, porque aí você vai estar ajudando de fato o Brasil. E muito nos entristece também, nós como piauienses sabemos que a nossa bancada federal não representa os desejos do piauiense, votando sempre errado. Foi o que eu comentei numa publicação, foi uma coisa que eu comentei numa página de fofoca. Eu até falei. Eu falei assim, meu povo, vocês esperam. Tava todo mundo xingando os deputados, né? Os 10 deputados. Eu falei, vocês esperam o quê? Vocês votam por R$200, vendiam o voto por R$200 na eleição. Vocês votam em caras que estão aí há 20 anos no poder e que receberam o mandato dos pais. Vocês não têm noção nenhuma do que está acontecendo no Brasil. Vocês acham que ia acontecer o quê? Que eles iam fazer o quê? Iam votar a favor de vocês? Vocês não cobram. Vocês nem têm. Vocês que vendem o voto, não tem nem moral para cobrar um deputado. Vocês têm que ficar calados. Porque o serviço de vocês foi pago. Então nem isso vocês têm como cobrar. Então, vocês acham que aconteceu o quê? Vocês acham que aconteceu o que reclamou quando falou que tava aquela discussão sobre diminuir o número de cadeiras no Congresso para o Piauí. Se tivesse diminuído, faria um bem. Tinha que diminuir era mais. Não fazem nada, não servem para nada. Só são custos, tributação, taxação e melhoria da vida deles. E o Piauí nada. Com perdão da palavra, eu vou usar a expressão. Ó, o piauiense. Ó. É isso, é rir para não chorar, né? É realmente isso. Eu se me revolta, porque... aumento de 100% nas gratificações dos servidores do Congresso, rapaz. 100%. Porque olha o que eles fizeram, o Pedro e Carlos. Eles não foi um aumento de fato, foi apenas uma gratificação. Aí chega a 77%, aumento de 100%, diminui a carga tributária para 3 dias na semana. Como é que pode? Como é que você vai chegar para um cara no Piauí e vai dizer que é justo o cara trabalhar 3 dias na semana e ganhar 77 mil por mês? Não, pergunta para esse cara. Como é que você vai ter moral de chegar para pedir voto dizendo, olha, eu sou diferente, eu sou um político honesto, se você aprovou, se você votou a favor desse tipo de coisa? Qual a moral que você tem? Você não tem moral alguma de pedir voto. Nenhum dos 10 deputados do Piauí merecem serem votados e reeleitos novamente. Não, o pior é tu perguntar pro cara que tá trabalhando na roça, no sol quente, pra ganhar um saláriozinho de nada, pra se manter vivo numa casa de taipa no interior do Piauí, sem água, porque nem água tem, dizer pra ele, ó, essa tua situação aí é justa, viu? Fica nela aí enquanto aqueles meninos lá do Congresso vão estar ganhando 77 mil por mês. E os professores de carreira, coitado, lutando pelos reajustes. Pelos 18 reais? E recebendo 18 reais, e a turma lá, os servidores do Congresso, trabalhando 3 por 1, iam receber 77 mil reais. Meu Deus. É uma palhaçada. Qual foi a última vez que teve reajuste? Qual foi a última vez que você viu um deputado federal ou estadual do Piauí ter voz para falar sobre aumento da gratificação ou aumento salarial dos policiais do Piauí, que tem o pior salário do Brasil? Você não vê. Mas para ter aumento para os próprios servidores da casa, inclusive os seus comissionados, eles são muito bons. E para ver, né, quando são esses assuntos que não beneficiam o brasileiro nem o piauiense, aí eles mexem todos os pauzinhos para ser votado logo, para ser decidido logo, mas quando é algo que realmente importe, fica parado. É muito complicado mesmo. Onde estavam esses mesmos políticos, por exemplo, na votação para a decisão da abertura de uma CPMI para o Banco Master? Onde estavam esses mesmos deputados numa votação para a abertura de uma CPMI ou de uma investigação da casa sobre o escândalo do INSS? Onde estavam esses mesmos deputados na votação, por exemplo, para a anistia dos presos de 8 de janeiro? Inclusive, vamos lutar aí para a prorrogação da CPMI do INSS, né? Fé em Deus. Com fé em Deus. Inclusive, também... Respondendo o Ribas, nenhum deputado do Piauí votou a favor, tá? Da CPMI do Banco Master. Nenhum. E outra coisa, lutarmos também para votação logo para derrubar o veto do Lula na pele da dosimetria também, né? Sim, com certeza. Outro tema sim, o que aconteceu com a dosimetria? O Congresso aprovou, Lula vetou e ficou por isso mesmo? A minha pergunta. Eu estava lá no Congresso Nacional agora, na retomada do período legislativo 2026. Tive a oportunidade de conversar com o Esperidião Amin, senador de Santa Catarina, aquele mesmo que fez o projeto da anistia e fez o projeto da dosimetria.
E eu perguntei justamente isso pra ele, como é que ia ser. E ele disse que estava lá lutando no primeiro dia, eu realmente vi isso. Ele já foi lá pedir para fazer a votação do derrubado do veto do Lula em relação à dosimetria e dizer que depois da dosimetria, o próximo passo é buscar a anistia, né? Sim. Porque são os degraus para você chegar. Ele tentou primeiro o último degrau, não conseguiu, então vamos do primeiro degrau ao último, né? Mas é isso, estamos aguardando aí Davi Alcolumbre fazer a votação. Ele vai usar isso aí como moeda de chantagem, com certeza. Quando ele tiver em briga com o Lula, ele vai ameaçar soltar e vai ser isso que vai acontecer. Infelizmente é assim que o Davi trabalha. Mas a gente tem que lutar por isso aí, porque milhares de pessoas estão esperando isso aí, né? Inclusive... Pessoas que foram condenadas com batom há 17 anos, isso é ridículo. Não, isso é absurdo. Inclusive, impressionante como o Davi Alcolumbre tá assim, continua do mesmo jeito, mas esse ano o Hugo Mota parece que amanheceu diferente, né? Nesse período legislativo. Já quis abrir a CPMI do Banco Master. Olha só, o homem está diferente, né? O que será que aconteceu? Eu já te perguntar isso aí, o que foi que aconteceu, hein, Rivas? Tu sabe? Tu sabe? É porque a gente tem que imaginar assim, que quando a gente fala do Banco Master, a gente está falando de grupos de poder, né? O Banco Master, o Daniel Vorcaro, a gente sabe que eles fizeram a pleiade de crimes contábeis, crimes contra a ordem tributária, são os crimes do colarinho branco, adulteraram, fraudaram o sistema bancário nacional. Então, que eles estão lutando contra um grupo e uma elite clássica, que são dos velhos bancos, que são os que já estão aí. Então, Caixa, Banco do Brasil, todos esses grupos, eles não vão querer deixar passar batido o maior escândalo bancário, porque vai ter dois problemas. O primeiro é que ele vai tirar toda a credibilidade que os bancos têm no Brasil. Aí imagine, você é dono do sistema bancário, por exemplo, você é do BTG Pactual, o maior banco da América Latina, e você vai ter a mesma credibilidade do Daniel Vorcaro, você não quer isso. Então, a punição do Banco Master, ela seria pedagógica, ela mostraria que o sistema bancário nacional, ele funciona e ele tem regras. E o Davi Alcolumbre, parece que ele segura essa votação da questão do Master como se ele segurasse uma torta, né? Ele não quer soltar algo que é necessário e que vai ser cobrado das eleições. O que ninguém está falando é que se você não se posicionar sobre o escândalo do Banco Master, você vai ser cobrado das eleições. O escândalo do Banco Master, ele começou uma revolta nas redes sociais que se equipara aquele nível de revolta que tinham nos DCEs, nos grupos estudantis, durante os caras pintados. A população está revoltada, está indo para a rua. O ministro Moraes, que parte da população via como um ministro bom, defensor da democracia, já não é mais visto assim. O governo Lula está sendo cobrado de noite sobre o escândalo do Banco Master. O centrão político também está sendo cobrado de noite. A direita, veja só, se você é um político de direita, você teve uma conversa com o Daniel Vorcaro, você é cobrado pelo seu próprio eleitorado, isso vai ser cobrado. Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Em algum momento será cobrado, e está sendo cobrado agora. Sobre a questão da dosimetria, só um adendo. O parecer da Advocacia Geral da União, que deu base para o veto do governo Lula, está sob sigilo. Porque um governo esconderia um parecer que embasou o veto da dosimetria? O que o governo tem a esconder? Cibas, desde o começo, desde a investigação, desde tudo, eles querem fazer por debaixo dos panos, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém pode saber, só tem que saber que aquilo ali ameaçou a democracia e que são terroristas e ponto. Acredite nessa narrativa. Quer dizer, nós não podemos nem questionar. Não, meu Deus do céu, as pessoas ali protestando com bíblias, onde já se viu um golpe de Estado, um suposto golpe de Estado, onde não tinha nem exército na rua, não tinha marinha na água, não tinha aeronáutica no céu. O próprio escalão do exército já havia sido trocado para o escalão do Lula. Inclusive foi o próprio Ciro Nogueira, que na época era ministro da Casa Civil, que fez a transição. No dia 8 de janeiro não tinha nenhum, na cúpula do governo, nenhum militar do Bolsonaro. Eram todos do Lula. Eram todos do Lula. Como é que existe? Como é que isso é um golpe de Estado? Isso não existe. E o pior de tudo assim é porque... A Manifestação clara que o Ministério da Justiça, a Polícia Federal e o Exército Brasileiro foram todos incapazes de controlar um grupo de baderneiros. Só isso. E veja só, eu ia falar sobre isso. não só baderneiros,
gente infiltrada, porque grande parte da população que estava ali era contra o que aconteceu. O que eu ia falar Grande parte da sobre população. isso é porque, assim, Brasília, ela foi feita pelo Niemeyer, né? E ele era um comunista, ele fez aquela estrutura daquela cidade, uma cidade comunista, de fato. E Brasília foi feita justamente para não ter esse tipo de revolta, de tomada de governo. Se você vê historicamente, todas as vezes que as pessoas conseguiram invadir o Congresso foi com conivência da força policial. Porque a estrutura de Brasília é tão bem feita que eles não conseguem chegar nem na Praça dos Três Poderes se o governo assim quiser. É tão tal que foi feita toda uma estrutura de defesa agora na manifestação do Nicolas. Uma outra manifestação que teve em Brasília também recente, eles fecharam. Foi proibido as pessoas entrarem ali na Praça dos Três Poderes. Então, assim, a estrutura lá, ela impede esse tipo de coisa. Quando acontece, é por duas coisas. Ou de propósito, coniventemente, ou porque foi incompetência dos gestores ali locais. Então, esse é meu ponto. Aquilo ali só aconteceu porque teve, de fato, uma coniveniência do poder público. Entendeu? Só uma questão, Lisson, tu estava falando aí sobre como Brasília foi feita, como Niemeyer era comunista, declarado comunista, Brasília foi feita para evitar revoltas populares, para que os grupos de poder se mantessem no poder. Sim. Ou seja, evitar que a população tomasse o poder ou que qualquer outro grupo tomasse o poder. Então, é uma cidade feita para sistemas ditatoriais. O Niemeyer, ele pode não ter dizer, mas ele se baseou nesse livro aqui, ó. É o Olavo já falava dele. Ideal, do Alexandre Stone. Se você ler esse livro, Brasília foi feito já realmente essa estrutura aqui. A forma como Brasília foi feita foi totalmente baseada nesse livro aqui. Brasília não condensa em nada a cultura brasileira. Era assim que os governos comunistas concebiam suas cidades. Inclusive, toda a arquitetura de Brasília, que muita gente acha bonita, eu acho feio, quiche, na verdade, é a chamada arquitetura brutalista, os prédios públicos, é a arquitetura cinza, de concreto. É o mesmo tipo de arquitetura que você, por exemplo, vê em São Petersburgo ou Petrogrado, na Rússia. Era a mesma arquitetura que você via, por exemplo, na Reich nazista também. Exatamente. Brasília, ela é um câncer. Ela não representa em nada a cultura brasileira. Nem na arquitetura, que não é a arquitetura brasileira. Ela não representa na cultura. Porque o Rio de Janeiro era o polo da cultura brasileira. Via gente do Piauí, Pará, Amazonas, Paraíba, Rio Grande do Sul, todo mundo se juntava ali. E a gente tinha um polo de concentração nacional, da cultura brasileira. Coisa que não tem em Brasília. A cultura brasileira, ali quando era o Palácio do Catete, o governo cairia em 2 minutos. Essa palhaçada que tem aqui hoje, ela não aconteceria. Uma revoltinha ali simples derrubava o governo. Não tinha estrutura para as forças militares conterem uma revolta popular. Não existia estrutura possível ali naquela região para conter. Brasília foi feita para isso. Os comunistas fizeram Brasília para isso. O que aconteceu foi, eles não tomaram o poder como bem que entenderam. Quem tomou foi os militares. Eles sonhavam com a retirada do centro de poder do Rio de Janeiro desde a revolta da Chibata, quando os revoltosos apontaram os canhões para o Rio de Janeiro. Sim, a gente teve, desde a queda da monarquia eles já queriam isso aí. Por falar em pessoas que amanheceram diferente, temos também agora o Kassab dizendo que segundo turno PSD está com Flávio Bolsonaro. Tem um vídeo aí, produção, para colocar pro pessoal ver. Esse vídeo é muito bom. Coloca aí pra gente dar uma olhada, a galera vai curtir ver esse vídeo. Esse vídeo é muito interessante. E é aquele negócio, né? Ele revela uma dúvida que todo mundo estava tendo. Quem o Kassab ia ficar nessas eleições? Coloca aí pra gente ver. Tenho conversado com o Flávio Bolsonaro, temos uma relação bastante clara, um entendimento muito claro de que vamos caminhar no primeiro turno separados, mas no segundo turno estaremos juntos. Pois é, como vocês viram aí, perguntado Kassab sobre quem ele vai apoiar no segundo turno. A questão, na verdade, foi perguntado sobre o Flávio Bolsonaro. Ele falou que tem uma boa relação, que ainda vai conversar com o Flávio, mas que sabe que no segundo turno vão caminhar juntos. Isso aí matou a charada que muita gente estava em dúvida, né? Quem o Kassab ia apoiar, se ele ia apoiar o Lula, se ele ia apoiar o Flávio. E por questões mais de... Porque hoje o PSD tem muitas... As figuras mais proeminentes são pessoas de direita, né? É o Ratinho Júnior, é o Caiado, que agora chegou recente. Então o PSD, eu acho que ele tá meio que numa corda ali que ele não tem muito pra onde ir também, né? O que é que tu acha, Cabolinho? Pois é, eu acho que tem que ser, porque essa eleição vai ser ou Lula ou Flávio, vai ser polarizado, não tem terceira via, não vamos discutir isso, não tem negócio de MBL, não tem negócio, nada disso, ou você é de esquerda ou é de direita. As pessoas já... E também tem 2 núcleos, né, que já são concretizados, os votos
ali do Lula, que já são dele, ninguém muda, e tem os votos do Flávio, que são dele, ninguém muda. Agora são esse meio, o mesmo meio que elegeu o Bolsonaro em 2018, o mesmo meio que elegeu o Lula depois em 22, vai eleger o próximo presidente da República. Só aqueles 15% que não estão nem aí para ideologia, que não estão nem aí para ou o nome do Lula ou o nome do Bolsonaro, eles não querem saber. São os 15% que pensam no seguinte: qual vai ser melhor para mim? Não é melhor para o Brasil, melhor para mim. Exatamente. Então, é isso que vai depender nessa eleição agora de 2026. Conquistar o centro, né? Conquistar o centro. Eu sempre falo, tem muita gente da direita que bate no Kassab, com razão, só que a gente tá numa eleição e na eleição tudo muda. Na eleição ninguém ganha eleição sozinho. A gente tem que fazer alianças, amigos, né? Fazer campanha todo mundo junto. E muita gente quer bater no Kassab. Eu entendo a zanga de vocês com o Kassab, eu também tenho. Só que é melhor ele com a gente do que ele ser adversário da gente. O PSD tem, se eu não me engano, são 1.000 prefeituras, se eu não me engano. 1.500 prefeituras, se eu não me engano. Ele tem diversos governadores. Isso aqui no Piauí, né? Então, ele tem diversos vereadores. Ele tem toda uma estrutura política partidária que é muito importante, principalmente em regiões onde o Flávio não vai ter tanta entrada. Que é o que Norte vai e eleger Nordeste. o Flávio. Exatamente. É isso que vai eleger o Flávio. Então, você ter o Kassab, que vai te dar entrada em cidades do Norte e Nordeste, é muito importante. Em cidades com governadores lá do PSD, com prefeitos do PSD. A gente precisa dessas alianças, não adianta. Eu sei que é chato, mas política não se faz sozinho. Ninguém consegue nada sozinho. Então, a gente tem que, lógico, não é fechar os olhos para o que fizer de errado, mas a gente também tem que parar de atacar gratuitamente toda hora, entendeu? O próprio Bolsonaro já foi favorável aos partidos terem suas candidaturas independentes. Ele porque no final vai ser muito bom você ter Flávio, Zema, Ratinho, Caiado, todo mundo ali no debate batendo no Lula. Vai ser muito bom isso. E no segundo turno todo mundo se junta em nome do Flávio, nome mais forte, que todos nós sabemos que vai ser o Flávio. Então, não tem por que você ficar queimando pontes antecipadamente, isso não agrega em nada. Pelo contrário, você vai pegar um Kassab que tem toda essa estrutura para poder ajudar o Flávio e vai jogar ele de mão beijada na mão do Lula, que é tudo que o Lula quer. Então, vamos ser inteligentes e não vamos queimar pontes. Política se faz com pontes. Eu sei disso, Flávio sabe disso e o Bolsonaro sabe disso. Então, por favor, tentem não bater gratuitamente, a não ser que ele faça alguma merda muito grande. E outra coisa, o desespero do Lula é muito grande. Por exemplo, a questão do auxílio gás. O que acontece? O gás do povo, né? O gás do povo. Aí o que acontecia antes? Antes o Lula era o homem do Bolsa Família. Se qualquer outro presidente entrasse, ia tirar o Bolsa Família. Bolsonaro entrou, não tirou o Bolsa Família, pelo contrário, melhorou o Bolsa Família para as pessoas. E aí o que aconteceu? As pessoas já viram lá que é o seguinte... É uma política nacional. Isso aqui já é uma política nacional, já é um direito adquirido meu. Exatamente. Já é pétreo. Já é pétreo meu. Adquirido, exatamente. E ninguém vai tirar de mim. E quando o Lula volta, as pessoas não têm mais essa questão de eu tenho que votar por causa do Bolsa Família. Ele já sabe que ninguém vai tirar dele. Então ele tem que colocar outros auxílios como o gás e etc, para poder dizer, se outra pessoa entrar, vai tirar isso de você. Eu gostei do que tu falou, direito adquirido, mas tem que lembrar também que esses programas assistencialistas, eles também têm um teto. O Lula tá falando para convertido. Quem vai pegar... Porque o que o Lula tem, a missão do Lula, a mesma missão do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, é a mesma missão do Lula, é convencer o centro. E o centro está majoritariamente na classe média alta. É onde está o centro político, as pessoas que são nem de esquerda nem de direita, que não gostam de política, é ali que está. E esses programas assistencialistas, eles não chegam nessa galera do centro, não chega. Ele vai dar esse programa assistencialista para quem já recebe os programas do governo. Então são pessoas que já são petistas, que já votam no Lula na sua maioria, lógico, não todo mundo, mas a maioria. Então isso é pregar para convertido. Isso não chega. O que chegaria na classe média talvez seria a questão do imposto de renda. Talvez seria. Mas agora o governo Lula disse que quem ganha mais de 5 mil reais é playboy? Meu Deus do céu, playboy. Ele tá numa realidade paralela, cara. 5 mil reais no Brasil hoje. Porque assim, quando a gente vai analisar renda, a gente não, no Brasil, a gente não analisa renda... 5 mil é playboy, o Lulinha que recebeu não sei quantos milhões do Banco Márcio era o quê? Aí é multibilionário. Mas o que eu tava falando no Brasil a gente não analisa renda pela renda individual. Eu ganho salário mínimo. Não é assim que se analisa renda no Brasil. A gente analisa renda pela renda familiar. Então, o pai ganha um salário, a mãe um salário, o filho mais velho um salário. Então ali você já tem uma renda de R$ 4.600 no mês. Então, quando você coloca que 5 mil, a pessoa que ganha 5 mil, porque não é ganhar 5 mil. Porque quem ganha salário mínimo não vai pagar porque vai ficar
já não paga imposto de renda e não vai pagar porque vai ficar ali na folha. Mas o problema é você movimentar 5 mil. Porque ganhar é uma coisa, movimentar é outra. Se você for ver o tanto de gente que trabalha em sinal, o cara às vezes movimenta 10 mil por mês, mas ele não ganha 10 mil. Ali tem os custos, né? Tem ele tem que comprar o produto. E no lucro no final é 2 mil reais, mas ele movimentou 10, ele vai ter que pagar imposto de Aí, renda. de acordo com a Casa Civil, já é Playboy. Já é Playboy, vai ter que pagar imposto de renda. Comentários, Ribas? Tenho sim. Essa questão toda do Kassab aí, Lixon, você falou, uma questão do Centrão, é interessante. O Kassab, ele é uma das baleias políticas que representa o Centrão político. Isso é um fato. Só que a gente tem visto que esse eleitorado, parte do eleitorado do PSD tem ido para a direita por conta dessas Ratinho Júnior, o Ronaldo Caiado. Centro-direita, né? Centro-direita. Essa eleição vai ser a mais polarizada de todas, mas ao mesmo tempo vai ser a mais moderada. Porque o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que qual o melhor lado político vai performar indo para centro? Qual deles? Qual vai melhor performar? Veja, qual o grupo hoje que melhor performa com o centro? A direita. Quem melhor negocia com o centro é a esquerda política, isso é um fato. Mas quem melhor performa politicamente é a direita. Então, o caminho natural vai ser, por conta desse eleitorado, quem melhor performa, vai ser a eleição mais polarizada, ou seja, quem é de direita, quem é de esquerda, mas ao mesmo tempo vai ser a eleição mais moderada de todas. A mais polarizada é a mais moderada. Quem melhor for para o centro político. Isso vai pesar muito no Piauí, porque a gente tem que ver assim, os partidos de centro têm grande maioria no Nordeste e no Norte do país. Se esses partidos forem à direita, obviamente, por conta de eleitorado, esses partidos serão liberados. Mas em política, não importa quem pede voto, importa quem não atrapalhe. Ou seja, o Piauí tem 65 prefeituras do PSD. O PSD no Piauí ele não precisa pedir votos para o Lula, ele só não precisa atrapalhar a campanha do Flávio. Não atrapalhando a campanha do Flávio, ele voa. E uma coisa que vai pesar muito nessa campanha de 2026 para a presidência da República será a segurança pública. Principalmente aqui no Nordeste, onde nós estamos vendo facção queimando navio, cidades abandonadas. Nós estamos vendo o terror, inclusive aqui no Piauí, por exemplo, em Liz Corrêa. Tem área que você está andando de carro aqui, tem a placa com tal facção. Você chegou na outra esquina, já tem a placa, outra facção. Meus amigos, isso está muito pesado. E segurança pública é sim uma pauta da direita que combate com punho firme. Porque se não for assim, o que vai ser de nós, cidadãos, que não temos nem direito a se proteger sozinhos? O Lula, ele não fez basicamente nada para a segurança pública, nem aumentar investimento, nem nada. Ele tentou ali, por um momento, centralizar as forças policiais no comando do governo federal. Toda a ideia de esquerdista é isso, é centralizar poder nas suas mãos. Isso não funciona. O presidente da República não sabe o que está acontecendo lá em Oeiras e o que está acontecendo lá em Fortaleza. Ele não tem como ter controle disso. Você tem que descentralizar. A minha ideia não era que os estados tivessem polícia. Meu sonho era que fosse como nos Estados Unidos, que as cidades comandassem a polícia. Porque... O condato. Exatamente, o condato. Isso seria muito melhor. Então, quanto mais descentralizada a polícia for, melhor. O policial ali da cidade de Oeiras sabe muito melhor o que está acontecendo lá do que o policial de Teresina. Ele sabe o que está acontecendo melhor na cidade de Oeiras do que o policial de Teresina. Então, eu acho que isso é melhor, descentralizar. Fora que a esquerda, naturalmente, eles têm essa tendência, até pelo Gramsci, que dominou todos os centros acadêmicos, de que eles têm que trabalhar junto com o amplo proletariado. Então, para a esquerda, o que é o proletariado, o Marx vai dizer que o proletariado são pessoas inferiores, porque nem proletários eles eram ainda. Pro Gramsci, não, eles são pessoas fracas e que são fáceis de manipular, então eles têm que dominar essas pessoas por meio da revolução do proletariado. Então, o que acontece é que a esquerda, ela meio que abraçou essas pessoas de uma tal maneira, porque, óbvio, no Brasil, se você vai ver vagabundo, vai dar um presente ver o que eles votam, é tudo Lula. Entendeu? Então por quê? Porque o Lula não voltam mais, né? Não voltam mais. Porque o Lula defende ele, diz que ele não, porque não tem, eu não gosto mais de ver menino de jovem de 15, 16 anos sendo violentado preso porque roubou um telefone para comprar cerveja. Isso é sacanagem. Já a direita vê com outros olhos. A direita é um pouco mais de resolver o problema na raiz, né? Então, se o cara tá roubando, tem que prender. A esquerda vai vir com um discurso de vítima da sociedade, que todo mundo sabe que é balela. O Brasil, ele é um país hoje que tem melhores condições, tem uma educação melhor, o Brasil tem um analfabetismo menor, o Brasil tem uma renda
per capita maior do que tinha há 50 anos. Na época do meu avô passava fome. E o crime era bem pequeno. Então a gente vê que o problema da segurança pública, o problema da criminalidade, não é um problema de vítimas da sociedade. Não, pelo contrário. O problema da segurança pública no Brasil, o problema da criminalidade, ele é um problema cultural. Hoje no Brasil existe uma cultura pro crime. Nós temos toda uma estrutura. Nós temos músicas pro crime, nós temos juízes e promotores que são pro crime, nós temos políticos pro crime que fazem leis para defender essa turma, nós temos influenciadores do crime, nós temos tudo isso. Nós temos música, influenciador, tem uma estrutura ali de poder bem feitinha que gera a isso. Nós temos músicas que incentivam os jovens a isso. Nós temos influenciadores, homens e mulheres, que incentivam jovens a isso. Aqui em Teresina nós temos isso demais, né? Esses influenciadorzinhos meio tigela, que ficam nessa vida de crime aí, se envolvendo com polêmicas e etc., mostrando uma vida de luxo, fazendo com que outros jovens também queiram ter nessa vida. Tem influenciadora em Teresina que o trabalho dela é arrebanhar um público para o tráfico. Exatamente. Mas tem um fato interessante que a gente tem que analisar, é que o governo Lula trocou o Lewandowski pelo Wellington Silva, agora para o Ministério da Justiça, por um fator interessante, que é a chamada direitização da segurança pública. Desde o que aconteceu no Morro do Alemão, inúmeras pesquisas têm sido feitas sobre segurança pública. Por exemplo, a maioria da população do Rio e do Brasil apoiou, por exemplo, o que aconteceu ali no Morro do Alemão, as operações feitas pelo Rio de Janeiro. Tem o Big Data, eu acho que é o Big Data, que é uma empresa responsável por pesquisa, fez uma pesquisa sobre uma fala do Lula. Real Big Data. Real Big Data, isso. Fez uma pesquisa sobre em relação à fala do Lula, questionando no qual ele foi contra a Operação do Rio de Janeiro. 75% da população brasileira foi contra. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o governo Lula já falou que o novo ministro da Justiça tem que fazer é direitizar a segurança pública. Ou seja, o caminho natural vai ser direitizar a segurança pública. Então ele está levando, por exemplo, pessoas que de algum modo serviram na diminuição da violência no Nordeste. Então, por exemplo, eles levaram o Chico Lucas. Só que tem um fato interessante. Chico Lucas combateu assalto a celular. Mas e as facções que são crescentes no Brasil? O domínio de território. Carro-chefe nacional. Qual foi o grande combate real? Não temos visto. E isso vai influenciar diretamente nas eleições. Já influencia diretamente nas eleições. O carro-chefe das eleições de 2026 é a segurança pública. E ninguém fala melhor segurança pública do que direito à política. Ribas, é aquele negócio que a gente estava discutindo, o efeito Bukele. Esse é o lema do momento na política da América Latina. E a direita, ela é isso, a direita acredita nisso. Porque a gente cresceu ouvindo, inclusive na escola, que prender não resolvia, que matar não resolvia, que a gente sempre cresceu ouvindo isso. E essas coisas foram colocadas à prova, com o Bukele em El Salvador resolvendo o problema da criminalidade do país mais perigoso do mundo para o mais seguro. A gente viu isso na Cracolândia, com o Tarcísio e o Derrite fazendo, acabando com a Cracolândia. A gente vê isso no Rio de Janeiro, quando o governador começa a matar vagabundo também. Então, assim, a gente não tem o que fazer. Ou resolve esse problema matando quem tá ali querendo atirar nos policiais e prendendo o resto, ou não vai resolver, vai ficar do jeito que tá. A esquerda não vai se propor fazer isso, não adianta, eles não sabem fazer isso. Mas de acordo com a especialista da Globo, é só jogar pedra, né? Não, segundo o Lula, agora vamos falar sério, imagina na campanha, você colocar o vídeo do Lula, porque eu quero ver o que o STF vai fazer, porque ele falou, de que os traficantes são vítimas dos usuários. Isso não existe. A pessoa que vota no Lula, a pessoa fala assim, não, eu não gosto de bandido, bandido tem que ser morto. Dizendo que é contra as operações do Morro do Rio de Janeiro. Outro vídeo. Não, eu só quero dizer uma coisa para as pessoas. Se você na campanha vê o vídeo do Lula falando que os traficantes são vítimas dos usuários e que é contra a peça do Morro do Rio de Janeiro, você que se diz um defensor da segurança pública que tem que matar bandido, você votar no Lula, você não é contra bandido, não, você é a favor. Na verdade, você é um dos bandidos. Essa é a verdade. Inclusive é aí que se destacam grandes homens como Derrite, que, por exemplo, combateu ferremente lá em São Paulo e que teve que ir assumir de novo seu cargo de deputado federal, pois foi o único parlamentar com coragem de fazer a lei antifacção. Que inclusive tá o maior boró aí, já tendo que fazer a quarta, se eu não me engano, versão, porque querem todo momento essa ideologia da esquerda derrubar uma lei que é sim necessária, que o brasileiro precisa dela, porque, meu Deus do céu, tratar faccionado, tratar essa turma com carinho, isso não existe não. Tem que ter as penas duras, como tá na lei antifacção.
pode tratar não pode tratar igual gente. Exatamente. E pra mim, Trabulo, tem uma definição jurídica. Eu já ouvi alguns debates jurídicos sobre isso. Pra mim, quem é faccionado decorre de um crime perpétuo. Porque a partir do momento que você faz parte da facção, você não responde mais às leis brasileiras. Você responde às leis da facção. Porque a facção não é mais simplesmente um grupo de bandidos. Ela já se tornou um para-estado. Ela é um estado paralelo. Então você está aí constantemente, só de respirar, você está cometendo um crime. Então é um crime perpétuo. Pra mim, isso aqui é a definição de prisão perpétua. Porque, não, sendo bem sincero, isso aqui é um debate jurídico que está rolando de fato. É um crime perpétuo que está ocorrendo. A pessoa ela está constantemente cometendo um crime. Porque a facção, por definição, hoje, ela é um estado paralelo. Também suas regras Sobre a questão internas. das facções criminais, o Brasil tem que começar a discutir a questão da prisão perpétua e também a questão da pena capital. Não existe um outro caminho. Os Estados Unidos resolveu grande parte dos problemas do narcotráfico que vinha do México lá em alguns estados, adotando leis mais duras em relação à prisão perpétua, a crime de pena capital. É o caminho natural. Bukele fez o mesmo, por exemplo, agora fez o mesmo. Então, o caminho natural que tem agora é esse discurso político em que a bandidolatria tem que começar a ser combatida. É um discurso, veja só, que não está fechado só à direita. A esquerda política no Brasil, de modo geral, ou seja, aquele cara que ele tem mais de 30 anos, que ele vota no PT, de modo geral, ele não abraçou o discurso identitarista de ver bandido como vítima social. Ele abraçou o discurso que bandido é uma mácula na sociedade que tem que ser combatido da maneira mais dura. Ou seja, o Lula e grande parte do eleitorado de esquerda, e grande parte dos políticos de esquerda, não conseguem falar com o próprio eleitorado, porque o próprio eleitorado é contra o crime. O cara que vota no Lula, ele vota no Lula por conta dos programas sociais, mas ele não vota no Lula por conta da segurança pública. E quem melhor performar esse discurso leva as eleições. É uma chaga que assola o Brasil e será muito decisivo quem for mais duro em relação a isso para resolver de vez esse problema. Deixe nos comentários suas opiniões sobre todos os temas discutidos aqui hoje, porque nós vamos nos interessar de ler. Abro agora as considerações finais. Nos sigam também nas redes sociais, trabulonet.pi. Lidson Breno, Pi. Ribas.doran. E agora estão abertas as considerações finais. Quer começar, não? Eu? Não, só agradecer a quem assistiu. Minhas considerações finais é que agradeço a quem assistiu até aqui, quem acompanha nosso programa Rádio Calçada. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Eu agradeço também todo mundo que estava acompanhando a gente, que está acompanhando, e pedir para a união dentro da direita. Acho que a gente precisa disso para essa eleição, porque tá tendo muita briga, a gente tem que se unir. Porque se a gente não conseguir se unir dentro da direita, imagina com o resto do país. A gente precisa se unir contra o nosso inimigo comum, que não é a gente, é o Lula. Considerações finais? Eu agradeço a todo mundo que está assistindo a gente, que nos siga nas redes sociais, que acompanha o nosso trabalho e que também, se você é empresário e gosta da nossa causa, gosta do nosso trabalho, você pode nos procurar nas redes sociais para começar, talvez, quem sabe, patrocínio. É uma boa. É verdade. Nos procure aí. Até o próximo episódio. Esse dinheiro vai ser para pagar os processos do que a gente fala no podcast. Estou esperando já. Para pagar uma anuência. Eu tô esperando. Um abraço, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Obrigado por assistir mais um episódio do podcast Rádio Calçada. Tchau, tchau. Abraço.